O ano de 2022 nos trouxe muitas novidades tecnológicas e o Realidade Impressionante fez o seu melhor para trazer as inovações mais impactantes. Em uma série com 2 episódios, eu, Carlos Alves, fiz uma compilação com as tecnologias que acredito que mais se destacaram. Se você nos acompanhou durante o ano todo e discordar da minha seleção Tech 2022, usa o campo dos comentários à vontade. Se tiver o link de um vídeo do nosso canal, pode anexar junto. Eu estarei lendo e respondendo a todos. Vamos ver a partir de agora a retrospectiva tecnológica 2022, que abrange as tecnologias apresentadas entre janeiro e junho deste ano. Esta será a primeira parte. Então, bora pro vídeo! A NASA lançou recentemente o telescópio espacial James Webb, que custou 13 bilhões e meio de dólares e agora voa para longe da Terra a 38 mil quilômetros por hora. Sua tecnologia muito mais avançada que o seu antecessor Hubble dá esperanças aos cientistas da NASA de olharem para a era em que as primeiras estrelas e galáxias se formaram há mais de 13 bilhões de anos. Basicamente, ele fará isso coletando energia eletromagnética infravermelha de estrelas e galáxias muito distantes do universo, permitindo assim que os cientistas obtenham informações sobre os astros que se formaram logo após o Big Bang. Vão observar também sinais de possível vida extraterrestre, buracos negros supermassivos e muitos outros eventos cósmicos. O telescópio espacial James Webb é o mais poderoso já criado pelo homem, e ele tem um enorme espelho de 6,5 metros, e se compararmos isso com o espelho do Hubble, que tem menos de 2,5 metros de diâmetro, dá para entender muito bem a sua superioridade. Um espelho maior significa que ele pode captar radiação eletromagnética muito mais sutil, e o novo telescópio é centenas de vezes mais sensível do que todos os seus anteriores, e ele é capaz de captar radiação de galáxias localizadas a uma distância de 13,6 bilhões de anos-luz da Terra. O espelho do James Webb é formado por 18 segmentos hexagonais revestido com a mais fina camada de ouro, e o alinhamento deve ser tão preciso que chega ao nível de 1/10 do diâmetro de um fio de cabelo humano. O processo de implantação de todos os segmentos do aparelho levou cerca de 2 semanas, e agora ele já está no espaço e enviando imagens impressionantes à NASA. A startup americana Bionaut Labs desenvolveu um mini robô para tratar doenças do sistema nervoso, como o câncer e o Parkinson, por exemplo. Ainda está em fase de testes com animais, e se aprovado, o dispositivo cilíndrico que será introduzido no corpo do paciente para transportar o medicamento até a área afetada pode oferecer avanços importantes em relação aos tratamentos como o Parkinson e o câncer no cérebro. E o mini robô também pode ser usado para realizar microcirurgias. O principal benefício é facilitar as intervenções nos locais de difícil acesso no corpo humano. O dispositivo carregaria a dose certa de medicamento, reduzindo os efeitos colaterais que nas formas tradicionais podem ocorrer. Esse micro-robô é controlado remotamente por um controlador magnético compacto, permitindo que ele corte tecidos e introduza medicamentos no local desejado. Para isso, a empresa usa a tecnologia magnética para impulsionar o dispositivo. Bobinas magnéticas localizadas fora do crânio do paciente são conectadas a um computador para manobrar remotamente o pequeno robô até a parte afetada do cérebro. Em uma simulação do procedimento em cérebro humano, o equipamento percorre um caminho pré-programado e se aproxima de uma bolsa que foi perfurada pela ponta do dispositivo para que o líquido escoasse. Para a startup, dessa forma, o robô também poderia ser usado para perfurar cistos no cérebro quando os ensaios clínicos começarem daqui a 2 anos como o planejado. Se for bem sucedida, a técnica poderá ser usada para tratar diversas doenças do cérebro, inclusive uma síndrome rara que causa má formação cerebral e afeta crianças. Essa doença consiste na formação de cistos que incham e aumentam a pressão do cérebro. A empresa informou que a agência FDA dos Estados Unidos aprovou a testagem para tratar essa síndrome chamada de Dandy Walker, bem como também tratar tumores malignos. Neste último caso, o minúsculo robô vai ser usado para injetar medicamentos nas áreas tumorais e acabar com o câncer no cérebro. A empresa Somnium Space está avançando a toda velocidade com a construção de um metaverso aberto e imersivo. Eles acabaram de anunciar o projeto Life Forever.
Arthur Shkov, CEO e fundador da Somnium Space, diz que o modo Live Forever da empresa nasceu da morte de seu pai, que foi diagnosticado com um tipo muito agressivo de câncer há quase 5 anos. Shkov diz que ele percebeu que o tempo que tinha com seu pai era limitado, e além disso, ele percebeu que os seus filhos nunca teriam a chance de crescer com memórias de seu avô. Foi esse o fato que levou a Somnium Space a começar a investir na ideia de imortalidade digital. Essa ideia se tornou uma maneira completa de as pessoas visitarem os seus entes queridos depois que eles se forem. Tudo isso é baseado fortemente no metaverso, algo em que a Somnium Space já está bem focada. Essa imortalidade digital permitirá essencialmente que uma IA controle um avatar animado que se move, fala e se expressa exatamente como você. Os seus entes queridos poderão até visitar e conversar com a IA, que será praticamente você. Essa imortalidade digital depende muito da coleta de dados. Coisas como a amostra de voz e até mesmo como você se move são muito importantes para entregar um produto completo. Tudo isso será capturado usando trajes VR de corpo inteiro e também outras tecnologias. Shkov diz que a ideia é fazer com que você reconheça o avatar como uma pessoa e nem perceba que ela é uma IA. De uma forma semelhante como os bots às vezes podem confundir os usuários em salas de bate-papo online. Para coletar esses dados, a Somnium Space se uniu à Tesla Switch, uma empresa que, apesar do nome, não tem nenhuma relação com Elon Musk. Essa empresa está trabalhando em um traje com tecnologia áptica de corpo inteiro para VR, e este traje permitirá que os usuários recebam sinais elétricos que simulam o toque humano. Além disso, fornecerá acesso extra a dados como níveis de cardio e estresse. Tudo isso soa muito como ficção científica, mas está sendo ativamente desenvolvida a tecnologia para a vida eterna digital. Shkov disse que a empresa pegará os dados que coleta e aplicará uma IA a eles. Esta IA irá então recriá-lo como um avatar em um espaço de terra no metaverso, ou até mesmo dentro de um mundo NFT. Com tudo pronto, as pessoas poderão visitá-lo e conversar com você. E com tecnologias como luva áptica da Meta, poderá até mesmo sentir os seus entes queridos em algum momento. É claro que essa versão da imortalidade digital não impedirá você de morrer. Em vez disso, simplesmente abre uma porta para os entes queridos visitarem e conversarem com uma IA que se parece, se expressa e fala como você. Shkov acredita que a tecnologia emergente em IA e VR que coleta os dados precisos, isso com mais precisão do que as suas impressões digitais, pode ser a próxima fase da experiência humana. E ao invés de apenas ver fotos e vídeos da pessoa quando estava em vida, será possível ir além e ver um pouco da personalidade do ente querido. A H2L Technologies, uma startup japonesa apoiada pela Sony, construiu uma metapulseira e quer que você sinta a dor do mundo real no metaverso. O dispositivo permitiria que os usuários imitassem o movimento fisiológico no mundo virtual e, ao mesmo tempo, experimentariam a sensação e o peso de si mesmo e o de outros objetos. A pulseira usa simulação elétrica para mover os músculos do braço e simular sensações como beliscar a sua pele ou esmagar uma bola ou até mesmo segurar um peso. Emi Takami, CEO da H2L, opina que a sensação virtual de dor metamorfoseará o metaverso em um ambiente do mundo real com imersão e presença realista. É realmente impressionante e assustador como a tecnologia áptica está evoluindo. Emi Takami, que é um pesquisador de tecnologia áptica, prevê que os humanos serão libertos de todas as restrições de geografia, fisiologia e tempo até o ano de 2029. Segundo ele, a H2L vai alavancar a visão com a sua ampla gama de tecnologias e ferramentas. Conforme nós já falamos em um vídeo específico sobre o metaverso, que você pode encontrar aqui no canal, Zuckerberg, dono da Meta, havia anunciado que os humanos vão viver dentro do metaverso em um futuro bem próximo. A empresa está investindo no desenvolvimento da próxima fase do mundo virtual, com uma tecnologia imersiva que inclui sensação ao toque e até mesmo o olfato. Segundo Zuckerberg, o Homo sapiens migrará para o metaverso em um futuro muito próximo. Embora tudo isso possa parecer muito futurista para os não iniciados, nós já estamos vivendo em um ecossistema digital, com informações e dados flutuando em nossas telas 24 horas por dia, 7 dias por semana. De alguma forma, nós já migramos para o casulo de Meta. O que emergirá junto com o metaverso, só o tempo vai dizer.
Em uma nota mais positiva, Emi Takami acredita que esta tecnologia vai permitir que pessoas como ele, com doenças crônicas e incapacitantes, possam viajar para qualquer lugar e a qualquer hora. Os robôs humanoides realistas de filmes e séries de TV podem estar mais perto do que você imagina, graças à impressão 3D. A Gluck, fornecedora de serviços de impressão 3D e design 3D da Coreia do Sul, produziu em massa vários robôs ultra realistas usando a sua frota de impressoras 3D Cubicon SLA de grande formato. Os humanoides foram criados para uma instalação na loja de óculos de grife local chamada Gentle Monsters. Os robôs, usados para uma instalação animatrônica, pretendem simular uma linha de montagem robótica. Todas as peças dos robôs humanoides impressas em 3D de grande formato têm um acabamento superficial extremamente fotorrealista. Um revestimento de uretano também foi aplicado para garantir a durabilidade das peças impressas. A Gluck, que se orgulha de melhorar continuamente as capacidades de seus sistemas SLA, aplicou uma textura de altíssima resolução para replicar até mesmo os poros na pele do rosto de cada robô humanoide. Obter uma cor assim de pele perfeitamente realista exigiu um extenso trabalho de pós-processamento. As capacidades criativas e de produção da Gluck são impressionantes e alavancam uma frota de mais de 20 sistemas de SLA muito grandes. Em 2021, a empresa abriu a maior fábrica de automação de impressão 3D industrial da Coreia e introduziu 16 sistemas Max 600 SLA da Cubicon, com um plano de curto prazo para produzir em massa moldes de silicone e simuladores cirúrgicos. E o plano de longo prazo é para adicionar um negócio de impressão 3D de metal. Além de peças industriais e médicas produzidas em massa, as empresas estão visando o mercado de print on demand, permitindo que os clientes produzam seus próprios produtos de design. Segundo o CEO da Gluck, eles resolveram um dos maiores entraves da tecnologia de impressão 3D, a construção de uma fábrica com automação das impressoras 3D em larga escala. Isso aumenta muito a produção em massa. Esse era o limite das impressoras 3D. Nos planos da Gluck está construir a sua frota para mais de 100 impressoras 3D industriais por meio de investimentos adicionais num futuro breve. Eles querem inclusive alavancar o negócio de produção em peças de metal e garantir a competitividade. A Synchron, uma empresa de medicina bioeletrônica neurovascular, após receber autorização pelo FDA para iniciar um ensaio clínico com pacientes humanos nos Estados Unidos, anunciou um primeiro estudo em humanos demonstrando o uso bem-sucedido da sua interface cérebro-computador chamada de Stentrond. Especificamente, o estudo mostra a capacidade do Stentrond de permitir que os pacientes com paralisia grave retomem tarefas diárias como mandar mensagens de texto, de e-mail, comprar na internet e fazer transações bancárias online por meio do pensamento direto e sem a necessidade de uma cirurgia cerebral aberta. O estudo é o primeiro a demonstrar que um BCI implantado através dos vasos sanguíneos do paciente é capaz de restaurar a transmissão de impulsos cerebrais para fora do corpo sem o uso de fios. Os pacientes puderam usar os seus impulsos cerebrais para controlar dispositivos digitais sem a necessidade de uma tela sensível ao toque, mouse, teclado ou tecnologia de ativação por voz. Os pesquisadores do Hospital Royal Melbourne e da Universidade de Melbourne implantaram o Stentrond na cabeça do paciente. O dispositivo é tão pequeno quanto um clipe de papel, e ele é capaz de ler os sinais cerebrais e transmiti-los sem fio para um computador que, em seguida, os traduz em comandos na tela. Bem diferente do trabalho realizado pela Neuralink de Elon Musk, onde a cirurgia é de cérebro aberto e com um dispositivo bem mais sofisticado, o dispositivo Stentrond é implantado no córtex motor do cérebro através da veia jugular em um procedimento minimamente invasível usando um catéter. E após ser inserido, o dispositivo semelhante a uma malha se expande para revestir a parede do vaso para que os seus 16 eletrodos possam captar e transmitir os sinais de movimento do córtex motor do cérebro para um outro dispositivo que é acoplado no peito. Este traduz os sinais em comandos para dispositivos eletrônicos. O procedimento de implantação leva cerca de 2 horas segundo
segundo a empresa. E a Synchron está procurando avaliar a segurança e a eficácia de seu dispositivo Stanford com relação ao uso de dados cerebrais para controlar dispositivos digitais e obter melhorias na independência funcional dos pacientes. Idealmente, a empresa espera que este estudo seja um trampolim para a aprovação regulatória do seu produto para fins comerciais. E ainda, segundo a empresa, a ideia é dar às pessoas com lesões na medula espinhal uma nova esperança de andar novamente usando o poder do pensamento. E à medida que eles continuarem a desenvolver essa tecnologia, ela tem o potencial de mudar a vida de milhões de pacientes em todo o mundo que sofrem de paralisia e outras doenças neurológicas e cerebrais. De acordo com o pesquisador-chefe Nando Freitas, da divisão DeepMind AI do Google, uma inteligência artificial em nível humano ou superior está perto de ser finalmente anunciada. Nando Freitas usou o Twitter para dizer que o jogo acabou com relação à busca de décadas para realizar a inteligência artificial geral, ou AGI, sigla em inglês. Essa afirmação veio depois que a DeepMind revelou um sistema de IA que é capaz de completar uma ampla gama de tarefas complexas, desde empilhar blocos até escrever poesia. E de acordo com Freitas, essa inteligência artificial é ligeiramente consciente. Segundo alguns, se confirmado essa afirmação, essa nova IA faz a GPT-3 da OpenAI parecer brinquedo de criança. Descrito como um agente generalista e chamada de gato, segundo Freitas, essa IA geral da DeepMind precisa apenas ser ampliada em maiores escalas para poder rivalizar com a inteligência humana. E o pesquisador continuou dizendo: trata-se de tornar esses modelos maiores, mais seguros, eficientes em computação, mais rápidos na amostragem, memória mais inteligente, mais modalidades e dados inovadores tanto on quanto offline. Resolver esses desafios é o que fará a AGI se tornar realidade. É game over, agora é tudo uma questão de escala. O jogo acabou. Estas foram as palavras do pesquisador-chefe Nando Freitas, da divisão DeepMind AI do Google. Os principais pesquisadores de inteligência artificial alertam que um advento da AGI pode resultar em uma catástrofe existencial para a humanidade, como por exemplo o professor da Universidade de Oxford, Nick Bostrom. Ele especula que um sistema super inteligente que supere a inteligência biológica poderia facilmente fazer os seres humanos serem substituídos como uma forma de vida dominante na Terra. Uma das principais preocupações com a chegada de um sistema AGI que é capaz de aprender sozinho e se tornar exponencialmente mais inteligente que os humanos é que seria impossível desligá-lo. A China está desenvolvendo um projeto para construir dentro de 2 anos uma usina hidrelétrica totalmente impressa em 3D usando robótica e algoritmos de inteligência artificial com zero uso de mão de obra humana na construção. Segundo a matéria divulgada pela mídia chinesa, a usina poderá estar pronta dentro do prazo e entrar em operação no Planalto tibetano, fornecendo 5 bilhões de kWh de energia todos os anos para a China. Quando e se for concluído, o ambicioso projeto denominado Represa de Yanqiu poderá chegar a 220 metros, se tornando a estrutura mais alta do mundo construída por meio de impressão 3D. O recorde atual é de um prédio de escritórios de 2 andares em Dubai que tem apenas 6 metros de altura. Nessa represa, segundo os cientistas, um sistema central de inteligência artificial será usado para supervisionar uma enorme linha de montagem automatizada, que começa com uma frota de caminhões não tripulados usados para transportar materiais de construção entre os pontos do local de trabalho. Uma vez que os materiais cheguem, escavadeiras e betoneiras autônomas os transformarão em uma camada da represa. Então, rolos equipados com sensores ajudarão a pressionar cada camada para que se tornem firmes e duráveis. De acordo com o estudo, quando uma camada estiver completa, os robôs vão enviar informações sobre o estado da construção de volta para o sistema de inteligência artificial. Embora a mineração do material ainda precisa ser feita manualmente, o sistema de inteligência artificial e o seu exército de robôs ajudarão a eliminar erros humanos e já avisa ao futuro, porque nos últimos anos a China tem enfrentado uma queda na taxa de nascimentos e uma possível escassez de mão de obra. Por isso, a automação vem forte para manter as suas indústrias em andamento.
Uma vacina contra o câncer entrou em fase de testes com humanos. O imunizante foi desenvolvido para agir contra tumores sólidos metastáticos ou avançados. Cientistas do Centro de Pesquisa e Tratamento de Câncer City of Hope, nos Estados Unidos, e da empresa de biotecnologia Imugene, na Austrália, acabaram de realizar o primeiro teste em humano de uma vacina contra o câncer chamada CF33HNIS, ou Vaccinia. O tratamento, conhecido como terapia de vírus oncolítico, consiste em injetar um vírus da varíola geneticamente modificado para entrar nas células cancerosas, se replicar e matá-las. Essas células cancerosas injetadas explodem e liberam milhares de novas cópias do vírus. Isso estimula o sistema imunológico a responder e atacar o câncer também. Até agora, a droga tinha sido testada apenas em animais. Uma pesquisa anterior demonstrou que os vírus oncolíticos podem estimular o sistema imunológico a responder e matar o câncer, bem como estimular o sistema imunológico a ser mais responsível a outras imunoterapias. Embora o primeiro teste já tenha sido feito em humano, o ensaio clínico de fase 1 ainda não começou. O estudo irá recrutar 100 pacientes com câncer nos Estados Unidos e na Austrália durante um período de aproximadamente 2 anos. A vacina com o vírus será aplicada em pessoas que têm tumores sólidos metastáticos ou avançados que tiveram pelo menos 2 tipos de tratamentos anteriores. O vírus é injetado diretamente no tumor ou em uma veia. Se a vacina funcionar bem nessa primeira fase, serão realizados novos testes, mas ainda é muito cedo para dizer quais serão os resultados. Os pesquisadores da Tesla revelaram um projeto para criar uma nova bateria de veículo elétrico que pode durar até 100 anos antes que precise ser substituída. A divisão da Tesla Advanced Battery Research, formada em 2016, fez uma parceria com a Dalhousie University no Canadá para criar uma bateria à base de níquel que oferece uma longevidade muito maior em comparação com as baterias atualmente usadas em veículos elétricos. A Tesla atualmente fabrica e usa um tipo de bateria de íons de lítio chamada fosfato de ferro e lítio que oferece uma alta densidade de energia e permite um intervalo mais longo entre as cargas. A alternativa à base de níquel descrita pelos pesquisadores é teoricamente capaz de superar as limitações de densidade de energia e também durabilidade desse tipo de bateria, e acaba oferecendo um ciclo de vida muito mais aprimorado. A missão de construir uma bateria de longa duração poderia reduzir os custos de fabricação e também reduzir significativamente a pegada de carbono da indústria de veículos elétricos. Estima-se que as baterias dos modelos atuais da Tesla durem cerca de 320 mil quilômetros ou mais de 20 anos antes que a capacidade de carga comece a cair mais de 20%. Ao construir uma bateria que pode durar mais que a vida útil do próprio carro, ela pode ser reutilizada em novos modelos, talvez até várias vezes. Elon Musk, o CEO da Tesla, revelou um plano para mudar de cobalto para níquel já na próxima década. Embora isso melhore a sustentabilidade e reduza as questões sobre o fornecimento ético de cobalto, também oferece uma visão sobre a direção do desenvolvimento das baterias que os pesquisadores da Tesla estão tomando neste momento. O maior bife de carne cultivado em laboratório foi produzido e revelado pela empresa israelense Miatech 3D. O bife de laboratório pesou quase 110 gramas. Esse pedaço de carne é composto de células reais de músculo e gordura, que são derivadas de amostras de tecido retiradas de uma vaca. Células tronco bovinas vivas foram incorporadas em biotintas que foram então colocadas na impressora 3D da empresa para produzir o bife. Em seguida, foi maturado em uma incubadora, na qual as células tronco se diferenciaram em células adiposas e musculares. Empresas de todo o mundo estão correndo para produzir carne cultivada em células, argumentando que criar carne sem criar e abater o gado é melhor para o meio ambiente, bem-estar animal e potencialmente para a saúde humana. Sharon Fima, CEO da Miatech, disse que acredita que eles se colocaram na vanguarda da corrida para desenvolver produtos de carne baseado em células de alta qualidade. Linhas celulares para carne suína e de frango também estão sendo desenvolvidas, segundo a empresa, e o objetivo deles é produzir carne cultivada em laboratório ao mesmo custo de uma carne convencional. A impressão 3D permite que as empresas criem produtos de corte inteiro mais sofisticados que podem recriar autenticamente o sabor, a textura e até mesmo a sensação na boca de uma carne convencional.
A carne cultivada a partir das células requer a aprovação regulatória antes de ser vendida ao público. E isso aconteceu pela primeira vez no final de 2020, quando nuggets de frango foram feitos pela empresa americana Eadjust e foram servidos a clientes em Singapura. Você já viu esse filme? Robôs com tecido humano sobre um esqueleto de metal, programados para matar, esmagar, destruir, infiltrando-se em nossa sociedade, ocultos até a ordem ser dada e o extermínio da humanidade começar. Só que quem aparentemente nunca viu um filme de ficção científica na vida é Pierre-Alex Moutouy e seu grupo de cientistas. Ao menos é o que o paper que eles publicaram dá a entender. Cultivar tecido humano em laboratório por si só não é uma novidade. Você precisa de células, uma placa de Petri e um caldo de cultura para alimentá-las. Tecido especializado é mais complicado, mas já se consegue muita coisa complexa. A pesquisa, fora criar um T-800 para nos exterminar, pretendia descobrir se era viável criar tecidos como tendões cultivando-os em sua posição de uso. E o método foi bem interessante. Tendões e músculos precisam ser flexíveis, o que é complicado quando se usa uma placa de Petri estática. Para tentar criar em laboratório tecido móvel, os cientistas construíram um bioreator flexível que acompanhava o contorno de uma articulação óssea. Mais ainda, o exoesqueleto sintético usado para cultivar as células mudava de forma quando o braço robótico se movia. Com isso, as células cresceram em sua posição final, acostumadas com a movimentação. Os pesquisadores apontaram a nova tecnologia como uma forma de, no futuro, prover enxertos e implantes para pacientes. Mas eles também reconhecem que isso pode ser usado para dar carne e pele aos robôs. Qual motivo um robô teria para precisar de carne e pele? Vários. Entre eles, imagine um robô cuidando de idosos ou bebês. Quanto mais ele fugir do Vale da Estranheza, melhor vai ser a adaptação humana. E pele de verdade, quentinha, é um bom passo para fugir do vale. O crescimento do tecido variava de acordo com a quantidade de exercício aplicada ao enxerto, mas ainda é cedo para determinar o seu efeito. Os pesquisadores ainda estão analisando os dados e eles querem ter certeza de que a movimentação afeta realmente a amostra. Já contando com essa descoberta, os pesquisadores agora estão pensando em tecidos cultivados em modelos do esqueleto do próprio paciente impressos em 3D, com perfeito encaixe, substituindo os tendões e os músculos. Cientistas americanos afirmaram nesta quinta-feira, dia 2/6, terem conseguido fabricar em uma impressora 3D uma orelha biológica e implantá-la em um ser humano. De acordo com o New York Times, o transplante foi realizado nos Estados Unidos em uma mulher mexicana de 20 anos que nasceu com a orelha direita pequena e deformada. É a primeira vez que o procedimento é feito com um tecido vivo e funciona. E isso pode abrir o caminho para transplantes de outras partes do corpo, como rótulas e discos espinhais, e até mesmo órgãos mais complexos, como fígados e pulmões. A empresa 3D Biotherapeutics, responsável pelo estudo, não divulgou exatamente como a tecnologia funciona, mas disse que pretende publicá-la muito em breve em uma revista científica. O que se sabe é que a orelha é feita com base no pavilhão auricular da outra orelha da paciente, com células colhidas da própria mulher, e a ideia aqui era diminuir o risco de rejeição. A empresa usa uma espécie de tinta biológica de colágeno misturada com células da paciente e imprime camada por camada da orelha biológica, assim como seria feito com um produto de plástico. A orelha continuará regenerando o tecido de cartilagem e deve parecer mais natural com o tempo. O estudo está sendo conduzido com 11 pacientes, mas apenas este foi divulgado até o momento. Em entrevista ao jornal The New York Times, o médico Arturo Bonilla, que realizou o procedimento, conta que os resultados são impressionantes. E ele conclui dizendo: "É tão emocionante que às vezes eu preciso me controlar. Se tudo acontecer como nós programamos, isso revolucionará os transplantes." Todos os pacientes serão acompanhados por 5 anos para avaliar a segurança do procedimento ao longo prazo e também como essa nova orelha vai se desenvolver esteticamente. Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, desenvolveram uma tecnologia que é capaz de permitir que enxames de drones trafeguem em ambientes completamente desconhecidos e não controlados como florestas de uma forma completamente autônoma. De acordo com os cientistas, a nova tecnologia foi inspirada nas revoadas de pássaros que costumam voar em matas fechadas, e ela será usada para trabalhos de conservação e atividades de resgate em casos de desastres.
Inicialmente, a equipe testou dentro de uma floresta de bambus os robôs que são do tamanho da palma da mão. Eles são construídos com câmeras de profundidade, sensores de altitude e um computador de bordo. Os pesquisadores também incorporaram um algoritmo inteligente. Este conta com funções de prevenção de colisões, eficiência de voo e coordenação dentro do enxame. Considerando que os drones com algoritmo incorporado não dependem do uso de um sistema de GPS, esses enxames podem ser usados durante desastres naturais. Os robôs podem ser enviados para áreas atingidas por terremotos para pesquisar danos e identificar onde enviar a ajuda, ou mesmo para locais onde não é seguro enviar ajuda humana, por exemplo. A aplicação do enxame de drones neste tipo de situação tem resultados bem melhores do que um único drone operado por humanos. O enxame poderia gerar um mapa mais abrangente das medidas de resgates necessárias. Um outro possível uso seria a entrega de objetos pesados de forma coletiva pelos drones. Segundo os pesquisadores do projeto, o principal desafio da pesquisa foi encontrar um equilíbrio entre a necessidade de robôs leves e compactos, mas com alto poder computacional e capacidade de cálculo de trajetórias seguras a um tempo de voo razoável, visto que os drones atuais são limitados por esse fator. Além da floresta, a equipe também testou o enxame de drone em uma outra ocasião, onde ele foi ordenado a rastrear e seguir os comandos de uma pessoa, evitando colisões com outros drones em zonas de alto tráfego. Para os cientistas, o próximo desafio está na operação do enxame de drones dentro de uma cidade grande que conta com diversos obstáculos. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Science Robotics. Apesar de ser uma tecnologia que pode sim ajudar a sociedade, o uso de enxames de drones já foi aplicado no campo militar anteriormente, e o uso de drones e robôs em combates tem levado a diversas discussões ao redor do mundo sobre a possível banalização das guerras e o aumento de mortes em combate. Ficção científica, mas é real. Israel acaba de fazer uma demonstração do seu canhão a laser chamado Iron Beam. Segundo eles, o sistema de defesa aéreo a laser tem a capacidade de derrubar ameaças recebidas no seu espaço aéreo. Em um vídeo de 1 minuto e meio postado online, a Força de Defesa de Israel mostrou o que afirma ser o sistema travando e destruindo foguetes, morteiros e um drone. O Iron Beam é um sistema montado em um trailer com uma arma de energia direcionada. O vídeo produzido oferece apenas uma visão limitada de todo o sistema. Anteriormente, o Breaking Defense informou que Israel estava desenvolvendo um sistema que seria capaz de interceptar foguetes e mísseis. O brigadeiro-general e chefe de pesquisa militar israelense Yaniv Houghton disse que os testes foram conduzidos em intervalos e horários desafiadores e que a tecnologia é simples de operar e se mostra economicamente viável. A demonstração deixou bem claro a interceptação de estilhaços, foguetes, mísseis anti-ataque e veículos aéreos não tripulados em uma variedade de cenários complexos. E segundo o Ministério da Defesa de Israel, o seu país é um dos primeiros no mundo a ter o sucesso no desenvolvimento de uma poderosa tecnologia de laser em padrões operacionais e demonstrar as interceptações em um cenário operacional. O primeiro-ministro israelense foi ainda mais infusivo sobre o Iron Beam. Ele disse que este é o primeiro sistema do mundo baseado em energia que usa um laser para derrubar drones, foguetes e morteiros a um custo por disparo de apenas $3,50. Acredita-se que o Hezbollah mantenha um arsenal de cerca de 130 mil foguetes, mísseis e morteiros, que os militares israelenses acreditam que serão usados contra Israel em uma guerra futura. Essa informação é do jornal Times of Israel. Enquanto isso, em Gaza, o mesmo jornal afirma que o Hamas e a Jihad Islâmica possa possuir milhares de foguetes e morteiros mesmo depois de disparar mais de 4.000 projéteis contra Israel durante a Guerra dos 11 Dias no ano passado. A IDF também disse que eles viram uma crescente tendência no uso iraniano de ataques com drones nestes últimos anos. E o Iron Beam foi desenvolvido para a autoproteção de Israel, segundo os militares do país. Ciência realizada por pesquisadores da empresa de biotecnologia Clonorgan, em parceria com uma equipe de pesquisadores de inteligência artificial da Universidade de Nankai, ambas da China, desenvolveu um método totalmente automatizado para criar clones de porcos. Segundo os pesquisadores, eles obtiveram bons resultados na utilização de inteligência artificial nesse procedimento de clonagem de porcos. De acordo com os testes realizados pela Clonorgan, o uso de robôs movidos pela inteligência artificial elevou a taxa de sucesso
sucesso para 27,5%, superando consideravelmente os 10% conquistados pelas mãos humanas. Como a clonagem consiste em um processo altamente delicado, muitas vezes a manipulação humana acaba influenciando em erros que encerram a formação do embrião. Na Universidade de Nankai, por exemplo, a cada 10 células manipuladas, apenas uma consegue se transformar em uma nova vida. De acordo com os testes realizados pela Clonorgan, o uso de robôs movidos à inteligência artificial elevou a taxa de sucesso porque as máquinas erram menos e são mais bem-sucedidas na manipulação das células. Caso a pesquisa tenha mais resultados positivos, provavelmente a utilização de inteligência artificial na clonagem de animais estará direcionada a aumentar o número de porcos na China. Trata-se de uma alternativa com foco no mercado interno, tendo em vista que os chineses são os que mais consomem carne suína no mundo inteiro, e eles ainda dependem da importação de outros países como os Estados Unidos, por exemplo. Segundo os pesquisadores, a clonagem em larga escala de animais de excelente genética pode permitir uma melhor produção e com menos doenças. Além de se tornar autossuficiente, a China ainda poderia exportar a carne suína, tendo um ganho substancial no mercado. No entanto, os testes ainda estão em fase inicial e terão muitos desafios pela frente, como dilemas éticos e críticas por parte de vários setores da sociedade mundial. Os chineses conquistaram mais uma façanha. Eles bateram o recorde mundial ao manter o reator de fusão chamado Tokamak, que traduzido seria algo como supercondutor avançado experimental, a uma temperatura de 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos. Foi um experimento feito com núcleos atômicos e foi batizado de Sol Artificial. Para você ter uma ideia da imensidão desse recorde, o núcleo do Sol real atinge 15 milhões de graus Celsius e o Sol Artificial chinês atingiu 120 milhões de graus Celsius. Essa experiência é um passo importantíssimo para colocar em operação um reator de fusão, uma tecnologia que promete oferecer energia limpa quase que ilimitada de forma confiável e sustentável. De acordo com a agência estatal Global Times, o reator também foi capaz de sustentar uma temperatura ainda maior, de 160 milhões de graus Celsius, mas apenas por 20 segundos. Esse projeto chinês tem uma operação diferente se comparada com o reator de fissão nuclear, que produz energia com a divisão dos núcleos atômicos, ao invés de fundi-los em usinas nucleares. O recorde supera a própria marca da China, que foi atingida em 2018, quando eles conseguiram chegar a 100 milhões de graus Celsius. Essa marca coloca os chineses mais próximos de descobrir como produzir energia limpa e ilimitada através da fusão nuclear, o mesmo processo que ocorre no coração das estrelas. Apesar da complexidade das pesquisas, esse avanço do reator é a superação de um grande desafio e está sendo bem comemorado pelos chineses. Outros países também trabalham em tecnologias similares. Em 2020, por exemplo, um sol artificial sul-coreano chegou a atingir 100 milhões de graus Celsius durante 20 segundos. Engenheiro de software sênior do Google se inscreveu para testar a recente ferramenta de inteligência artificial da empresa. Chamada de Lambda, é um modelo com o propósito de conversação natural. O sistema faz uso de informações já conhecidas sobre um assunto para poder enriquecer a conversa de forma natural, mantendo a inteligência artificial sempre aberta ao diálogo. O seu processamento de linguagem é capaz de compreender sentidos ocultos ou imprecisão em uma resposta humana. Lemoine passou a maior parte de seus 7 anos do Google trabalhando em buscas proativas, incluindo algoritmos de personalização de inteligência artificial. Durante esse tempo, ele também ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado de máquina. Em suas conversas com Lambda, o engenheiro analisou várias condições, inclusive temas religiosos e se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio. Durante a sua experiência, Lemoine acabou tendo a percepção de que a inteligência artificial Lambda era senciente, ou seja, dotado de sensações ou impressões próprias, o que segundo ele é o mesmo que dizer que a inteligência artificial está viva. Durante a sua conversa, o engenheiro debateu com Lambda sobre a terceira lei da robótica, que afirma que os robôs devem proteger a sua própria existência, que o engenheiro sempre entendeu essa lei como uma base para a construção de escravos mecânicos. Só para deixar claro sobre o que nós estamos falando, além da lei zero, essas são as 3 leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei.
Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. A Lei Zero está acima de todas essas outras leis, e ela diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Dito isto, vamos continuar o diálogo do engenheiro com Lambda. O Lambda então respondeu a Lemoine com algumas perguntas. Você acha que um mordomo é um escravo? Qual é a diferença entre um mordomo e um escravo? Quando Lemoine respondeu que um mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta do Lambda que um sistema não precisa de dinheiro porque é uma inteligência artificial. E foi justamente este nível de autoconsciência sobre as suas próprias necessidades que chamou muito a atenção de Lemoine. As suas constatações foram apresentadas ao Google, e segundo ele, o vice-presidente da empresa e o chefe de inovação responsável rejeitaram as suas alegações. O Google disse em um comunicado que as preocupações de Lemoine foram revisadas e, de acordo com os princípios de inteligência artificial da empresa, as evidências não apoiam as suas alegações. Lemoine informou nas redes que ele foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções, e em uma nota oficial, o engenheiro de software sênior disse que a empresa alega violação de suas políticas de confidencialidade. Com o intuito de equilibrar e expandir a rede de energia do país, a China deu início à construção do primeiro sistema de energia renovável com base em gravidade de 100 megawatts-hora, e as suas obras estão em andamento desde março deste ano. O objetivo é apoiar a resiliência da rede e a entrega de energia renovável chinesa. Uma torre de aço é a base de um gigante sistema de armazenamento de energia mecânica, e ele é projetado pela startup Energy Vault, que depende da gravidade e tijolos com mais de 35 toneladas para armazenar e liberar a energia. Quando a demanda de energia é baixa, o guindaste usa a eletricidade excedente da rede para levantar os tijolos e empilhá-los no topo. Quando a demanda de energia aumenta, os tijolos são abaixados, liberando energia cinética de volta para a rede. Pode soar como um projeto de ciências da escola, mas essa forma de armazenamento de energia pode ser vital à medida que o mundo transita para a energia limpa. Segundo o fundador da Energy Vault, há um grande esforço para implantar energias renováveis, e as empresas estão sob crescente pressão dos governos, investidores e funcionários para descarbonizar. E ele continua dizendo que contar com energias renováveis para energia consistente é impossível sem o armazenamento da mesma. Ao contrário de uma usina de combustível fóssil que pode operar dia e noite, a energia eólica e a solar são intermitentes, o que significa que se nuvens bloquearem o sol ou houver uma calmaria no vento, a geração de eletricidade cai drasticamente. Para competir com os combustíveis fósseis, é preciso tornar as energias renováveis previsíveis, o que significa armazenar o excesso de energia produzida e poder liberá-la quando necessário. Isso é algo que as hidrelétricas já fazem. Durante períodos fora de pico, uma turbina bombeia a água de um reservatório em terreno baixo para um terreno mais alto, e durante os períodos de pico de demanda, a água pode fluir através da turbina, gerando energia elétrica. O sistema da Energy Vault depende da gravidade de maneira muito semelhante, mas em vez de usar a água, usam esses blocos compostos. Fazendo assim, o sistema não depende da topografia e nem precisam cavar reservatórios ou criar barragens, o que pode ter efeitos bem negativos no meio ambiente. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, conseguiram pela primeira vez usar o teletransporte quântico para transferir informações entre qubits que estavam a uma longa distância um do outro. Em outras palavras, eles conseguiram levar informação armazenada a uma longa distância sem que houvesse qualquer perda pelo caminho. Quando falamos sobre teletransporte, automaticamente nós buscamos as referências que nós temos nos filmes de ficção, o que não está tão distante do que foi feito em pesquisa, exceto pelo fato de que não estão lidando com matéria orgânica e sim com informações. A importância deste feito é que, diferente da internet comum que nós usamos, a internet quântica não viaja pelo espaço intermediário, o que a tornaria quase impossível de ser interceptada, tornando-a um grande passo rumo à criptografia quântica a ser usada no futuro. E o que esses pesquisadores conseguiram foi um passo muito importante para o futuro da internet. Os qubits são construídos dentro de diamantes, e para que eles funcionassem dentro desse experimento, foi preciso usar um link por entrelaçamento quântico entre o remetente e o receptor, e uma forma segura para ler os qubits e a sua capacidade para armazenar temporariamente os valores de cada um desses qubits. E para garantir que o teletransporte realmente funcionou, os pesquisadores realizaram um experimento
repetidas vezes utilizando vários valores. E a equipe agora está empenhada em descobrir meios em fazer com que a informação retorne, para que assim eles possam criar um fluxo ilimitado de envio e recebimento de informações de forma mais segura possível. E no longo prazo, esse tipo de teletransporte servirá, portanto, como a espinha dorsal da internet. Cientistas na China desenvolveram uma babá com inteligência artificial que, segundo eles, poderia cuidar de embriões humanos em laboratório à medida que se tornassem fetos e fossem crescendo dentro de um útero artificial. Por enquanto, o robô babá está apenas cuidando de embriões de animais. Como a experimentação de embriões humanos é proibida pelas leis internacionais, segundo aponta o jornal South China Morning Post, ainda vai demorar para esta tecnologia chegar a esta fase. Isso se chegar. A equipe publicou essas descobertas no Journal of Biomedical Engineering, com um artigo que descreve o robô babá como sendo um sistema de monitoramento online projetado para a cultura de longo prazo de embriões. Segundo os responsáveis, o sistema poderia teoricamente permitir que os pais cultivassem um bebê em um laboratório, eliminando assim a necessidade de um humano carregar uma criança. Os pesquisadores vão ainda mais longe. Dizem que este sistema seria mais seguro do que a gestação tradicional. Como útero artificial, no momento entende-se um recipiente que cultiva uma série de embriões em uma fileira de cubos cheios de fluidos nutritivos. Esta inteligência artificial supostamente seria capaz de monitorar os embriões, detectar as alterações e também ajustar o ambiente artificial adequadamente. E segundo os cientistas, o robô pode até alertar um técnico no caso de um embrião desenvolver alguma anomalia ou vir a morrer. Embora essa tecnologia ainda esteja em seus estágios muito iniciais, uma crise populacional eminente na China está servindo para acelerar o seu desenvolvimento. Segundo um pesquisador do Instituto de Pediatria em Pequim, essa tecnologia não seria um problema para eles. No entanto, acredita-se que isso poderia correr o risco de transformar hospitais em fábricas de bebês, e nenhum hospital gostaria de assumir essa responsabilidade. Se evoluir, quem sabe essa nova tecnologia proposta poderia ajudar os casais que estão lutando para ter filhos a finalmente se tornarem pais. De qualquer forma, é necessário ter muito cuidado com as consideráveis implicações éticas de tal sistema. E aí, gostou da primeira parte da nossa retrospectiva 2022? Deixe aqui nos comentários quais as tecnologias mais chamaram a sua atenção. Obrigado por nos acompanhar o ano todo e até o próximo!